Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é um dos programas da TC Multimídia, sob a direção do nosso amigo, querido diretor, Lucimar Faria. Antes de nós iniciarmos a exposição das Escrituras, quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores, dentre eles a QS Seguros, a sanduicheria Medmax e os demais irmãos abençoados de Deus, os seus nomes sempre vêm nos créditos finais. Quero agradecer mais uma oportunidade de estarmos juntos em mais um programa Boas Novas, com o pastor Hamilton Silva, fazendo uma série de exposições sobre salmos para a vida, salmos para o seu dia a dia. Nós estamos fazendo a exposição no Salmo de número 51, que nós leremos agora do verso 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Esta é a leitura da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos orar. Oh Deus, obrigado mais uma vez, Senhor amado, por estarmos gravando mais um programa. Eu quero, Deus, louvar o teu nome, agradecer, meu Deus e Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado de nós toda semana estarmos aqui no programa Boas Novas. Senhor amado, a minha oração é que o Senhor continue a derramar graça, favor e misericórdia sobre todas as pessoas. Ó Deus, os aflitos, os angustiados, ó Deus, aqueles que estão padecendo de muitos males e circunstâncias difíceis na sua vida. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor nos abençoe, nos edifique por meio da exposição da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, uma das grandes dificuldades do ser humano em geral, é reconhecer falhas e defeitos. Mas quando nós falamos de reconhecer falhas e defeitos, eu quero dizer que nós não podemos lançar para o outro sempre a responsabilidade das nossas falhas, dos nossos defeitos ou dos nossos fracassos, ou aquilo que nós praticamos contra outrem, ou quando nós fazemos algo de errado, como se a outra pessoa fosse culpada, fosse responsável por eu ter cometido aquele erro, por ter cometido aquele deslize ou aquela situação. Olhando para as Escrituras, no Salmo 51, que nós fizemos a exposição na primeira parte da semana passada, nós vamos fazer 6 exposições no Salmo 51. Então, na primeira parte, nós afirmamos acerca da súplica de Davi, de uma súplica incessante, intensa, quando ele diz para que Deus tenha misericórdia de mim, ó Deus. Então, uma expressão de angústia, de dor, de sofrimento de alguém que reconhece os seus pecados, mas toda a dinâmica do Salmo, Davi sempre está dirigindo a Deus, pondo
a capacidade, o poder em Deus, a fonte é Deus de paz, de restauração, de perdão. Davi não se coloca como ele sendo aquele capaz de resolver os seus próprios problemas ou de se purificar a si mesmo com ofertas, com sacrifícios ou com qualquer outra coisa que ele viesse a fazer. Mas, portanto, nesses versículos, verso 3 ao versículo 6, Davi, então, ele continua nessa circunstância de confessar o mal, pedindo perdão a Deus. E essa é uma oração, de fato, uma oração muito comovente, quando Davi pede restauração, misericórdia e perdão para a purificação dos seus pecados. Então, aqui o salmista, nesses versos, ele está confessando o seu pecado e ele se responsabiliza por ele. Ou seja, ele é pessoalmente responsável pelos seus erros, pelos seus pecados. Mesmo que nessa dinâmica esteja envolvida uma outra pessoa, que é Batseba, mas ele se vê primeiramente como sendo responsável pelo seu pecado. Mas o tema desses versículos, do verso 3 ao versículo número 6, que eu quero discorrer com o meu querido e minha querida, é o que o rei Davi nos ensina a respeito do pecado. É bem verdade que nós precisamos, então, de certa forma, definirmos o que é pecado. Se nós olharmos a partir de um alvo, então pecado é errar o alvo. Errar o alvo no sentido daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus colocou como preceitos e ordenanças na sua palavra. Portanto, pecado é tudo aquilo que nós fazemos que vai contra a vontade de Deus, que vai contra a palavra de Deus, vai contra os preceitos de Deus. Embora muitas pessoas tenham aí um pensamento equivocado acerca do que é pecado, mas nós estamos definindo aqui pecado como errar o alvo, como aquilo que a pessoa deixou de fazer, daquilo que Deus colocou na sua palavra, então ele mudou o rumo, ele mudou o foco, então isso é pecado, ou tudo aquilo que nós fazemos contra a palavra, contra a vontade de Deus. Mas, em primeiro lugar, quando nós vamos responder a essa pergunta, o que o rei Davi nos ensina a respeito do pecado? Em primeiro lugar, Davi nos ensina que nós somos pessoalmente responsáveis pelos nossos próprios pecados. Olhando para o versículo de número 2, olhando para o próprio versículo, aqui está dizendo que ele reconhece as suas transgressões. Perceba, querido e minha querida, que ele diz no verso 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, observe, queridos, que ele está dizendo, pois eu mesmo. Aqui, é claro, Davi reconhece as suas falhas, então ele nos ensina que devemos, então, pessoalmente ser responsáveis somos pessoalmente responsáveis pelos nossos próprios pecados. Então eu reconheço as minhas transgressões, é a dinâmica aqui do que Davi está nos ensinando. Olhe para a criação. O homem, quando ele recebe de Deus, Deus diz no capítulo 2 de Gênesis, no verso 5, no verso 15 ao verso 17, Deus está dizendo para que o homem fosse zeloso, cuidasse do jardim e protegesse o jardim. E a Bíblia diz que o homem estava só e não é bom que o homem estivesse só, e Deus faz então uma auxiliadora para este homem, para que fosse uma mulher igual no sentido da idoneidade, que pudesse completar Adão. Portanto, Adão, quando ele acorda e vê aquela mulher linda, maravilhosa na sua frente, ele expressa maturidade, expressa zelo, expressa amor intenso quando diz, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Mas o que nós temos logo a seguir, por ocasião então da queda, quando a mulher pega do fruto, come e dá ao seu marido, diz a palavra de Deus que o momento do dia, Deus foi à procura do homem e Deus pergunta a Adão, onde estás? E aqui é claro que Deus
é o Deus Senhor poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Claro que Deus sabia onde Adão estava, mas a pergunta ela tem a ver com a posição. Qual era a posição de qual era a posição de Adão naquele momento, naquela circunstância, diante de Deus? Mas aí, queridos, Adão não responde à pergunta de Deus, mas Adão diz: a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Então entendam que Adão, aquele que era para ser zeloso, que era para ser responsável, aquele que era para liderar então a sua casa, liderar ali a sua família, liderar toda a criação, ele de forma covarde, ele não assume os seus erros, não assume o seu pecado, ele lança para Eva a responsabilidade das suas ações. Portanto, Eva, quando Deus dirige a Eva então, ela afirma: a serpente me deu e eu comi. Mas o que é glorioso, que vem logo a seguir, Deus se dirige primeiramente a Adão, porque a aliança de Deus, o pacto das obras, a aliança das obras, Deus havia colocado sobre Adão a responsabilidade do zelo de cuidar e proteger o jardim, consequentemente a proteção à sua esposa. Mas ele agora é o acusador da sua esposa. Assim como Satanás nos acusa de dia e de noite na presença do Senhor, Adão agora é o instrumento do inimigo, ele acusa a sua esposa. Portanto, meu querido, minha querida, aqui Davi, ele assume o seu próprio pecado, ele não lança sobre Batseba a responsabilidade, embora ela tenha também a responsabilidade dessa situação e circunstância, mas Davi assume pessoalmente a sua responsabilidade quando ele diz: pois eu mesmo, e quando ele diz: reconheço. Em segundo lugar, queridos, precisamos entender que o nosso pecado, primeiramente, é contra Deus. Ele está dizendo no verso 4, contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas. Entenda isso, queridos, que primeiramente o nosso pecado é sempre contra Deus, porque é uma quebra de princípio, é uma quebra de uma relação da nossa parte. Então, Davi, ele reconhece, porque ele fez coisas que Deus reprova. Ele havia deitado com a mulher de outro homem, ele havia tentado, engendrou mal para que aquele homem saísse da guerra, viesse à casa, e ele embebedou aquele homem para que aquele homem deitasse com a sua esposa, e aí pudesse afirmar que o filho que Batseba estava esperando era de Urias, o marido. Mas aquele homem, ele não foi para sua casa, e Davi, não conseguindo esse intento, dar uma carta para que esse homem possa levar para Joabe, e na carta dizia para colocar Urias na frente de batalha, para que Urias pudesse ser morto, e assim foi feito. Então, queridos e minha querida, o pecado primeiramente é contra Deus, evidentemente, mas nós pecamos contra outrem. E aqui um detalhe interessante nas Escrituras, em Lucas capítulo 19, quando Zaqueu disse: porventura, Senhor, eu defraudei, eu pratiquei algum mal, eu quero restituir. E Davi também é aquele que restitui, restitui por causa do seu pecado, aquilo que ele houvera cometido, e o próprio profeta Natã coloca isso diante de Davi. Então, queridos, Davi reconhece, então, nos ensina que o nosso pecado, primeiramente, é contra Deus, embora nós pecamos contra outrem. E aí, Davi continua dizendo que justa é a tua sentença em me condenar. Entenda isso, queridos, que nessa relação nossa com Deus, Deus é justo em nos condenar, porque Deus é perfeito, Deus é santo, nós somos falhos e pecadores. Então Deus, na posição de santidade, então Deus é justo em nos condenar. Mas vamos ainda, queridos, em terceiro lugar, Davi nos ensina que nós nascemos na iniquidade, é o que ele coloca aqui no versículo de número 5. Mas quando nós afirmamos que ele nasceu em pecado, ele não está pondo a culpa do seu pecado em seus progenitores.
ou em qualquer outra pessoa relacionada à sua vida. Mas o que ele está dizendo é que nós nascemos em pecado a partir do momento que Adão e Eva, eles pecaram. A culpa de Adão foi lançada sobre nós, não por geração ordinária, no sentido de que o pecado passa no sêmen. Não é isso que Davi está dizendo. O que Davi está dizendo é que o pecado de Adão nos foi imputado. E nós, como consequência, recebemos, então, todos os males decorrentes da prática da desobediência e do pecado de Adão, porque Adão era o nosso representante. Então, Adão falhou, nós caímos com Adão. Assim, Jesus Cristo é colocado como segundo Adão. Jesus Cristo não falhou. Adão estava no paraíso, Jesus no deserto. Adão tinha a presença do Senhor, tudo ali necessário para que ele pudesse comer, se alimentar. Jesus estava no deserto, jejuando 40 dias, 40 noites, e ele teve fome. Então, portanto, queridos, assim como Adão era o nosso representante, nós caímos em Adão. O que Adão fez, nós recebemos a consequência. Assim como Jesus Cristo morreu na cruz, venceu a morte, teve a vitória, e a nossa vitória está no fato da vitória de Jesus Cristo. A nossa ressurreição é por causa da ressurreição de Jesus Cristo, e a obra de Jesus nos justifica de todo o pecado, da mesma imputação do pacto das obras. Nós temos a imputação em nós, a aliança da graça colocada e trazida em nós, derramado em nós, aplicado em nós pela obra de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus aplica, então, essa graça maravilhosa e bendita. Então, nós queremos terminar o nosso programa no dia de hoje, trazendo para você e para mim também 3 aplicações. Primeira aplicação, devemos ser corajosos para assumir que somos pecadores. Perceba, diante de Deus nós não podemos fugir da presença de Deus, por mais que nós façamos as coisas em oculto ou às escondidas, mas nós estamos sempre na presença de Deus. De Deus nós não podemos esconder. Então nós precisamos ser corajosos, mesmo que nós estejamos em uma posição de liderança, uma posição de destaque, uma posição, uma circunstância que você entende, se eu fizer isto, eu vou ser desmoralizado. Eu não posso reconhecer erros e falhas, mas eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que devemos ser corajosos para confessar acerca dos nossos pecados. Em segundo lugar, devemos compreender que diante de Deus precisamos ter um coração sincero. Nós não temos como nos mascarar ou mascararmos diante de Deus. Diante de Deus nós estamos sem máscaras. Percebam, queridos, também na palavra de Deus, quando aquele homem, o fariseu, vai até a presença de Deus no templo, juntamente com o publicano, e a Bíblia diz que o fariseu, ele olhava para si mesmo e dizia: Senhor, eu sou um homem bom, dou dízimo, jejuo, não sou como este pecador. E diz a Bíblia que o publicano, o cobrador de impostos, ele não ousava nem levantar os olhos, mas disse: Senhor, se propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que aquele homem voltou para sua casa justificado. Terceiro e último lugar, devemos compreender que nenhum esforço externo e materiais é suficiente para alcançar a restauração. Perceba, não há nada de bem pecuniário, material que eu possa oferecer para aplacar a ira ou o pecado, nem um esforço externo, mas, queridos, somente o sangue de Jesus é suficiente, e por meio dele, por meio de Jesus, nós podemos alcançar a restauração. E assim, concluindo, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que nós somos pessoalmente responsáveis pelo mal que praticamos. Então, assim, Davi nos ensina todas essas verdades. Eu quero orar por você, pela sua vida. Talvez você está aí abatido, entristecido, com o peso da culpa, ou daquilo que você falhou, daquilo que você poderia fazer, daquilo que você poderia ter sido e não foi, deveria ter feito e não fez, ou fez o que não deveria ter feito. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus derrame a graça, aplique a graça salvadora de Jesus Cristo, a restauração de Jesus ao seu coração. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção gloriosa e oportunidade, Deus, de nós
estarmos aqui em mais um programa. Deus, a minha oração é que o Senhor alcance as mentes e os corações, para que, ó Deus, cada um consciente da sua falha, do seu pecado, pessoalmente, do mal que tem feito, ó Deus, reconheça que não é perfeito, que nenhum esforço humano pode aplacar ou retirar, ó Deus, a ira. Não há nenhuma outra circunstância, situação que possa retirar a culpa. Ó Deus, somente a obra de Jesus, somente o sangue de Jesus pode então nos purificar de todo o pecado. E a minha oração, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor traga paz, traga alento, traga alívio, traga consolo a este coração que está se sentindo, ó Deus, pesaroso, culpado por situações praticadas ou que deixou de fazer. E assim, ó Deus, é a minha oração, que o Senhor abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Meu querido, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Então faça sempre aquele exercício, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal da Goiás é Mais TV. Também quero dizer para você que todo domingo às 18 horas, também pela Goiás é Mais TV, o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas às 18 horas. Mas você pode também estar conosco presencialmente na rua C, 160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América, na Praça C, 114. Deus abençoe a sua vida, um bom final de semana, em nome de Jesus. Obrigado. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max, do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso, eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 32475595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.